Oi, tudo bem com você? Eu espero que sim. O meu nome é Michelle Alves e esse é o Mixed, o podcast pra gente conversar, trocar conselhos e recebermos convidados de vez em quando. É assim, tudo misturado. Eu já sei que eu quero me aposentar em uma cidadezinha no sul da Itália. É isso, eu juro, já parei até nas vitrines de imobiliária aqui pra ver preço de apartamento. Tem uns caindo aos pedaços que custam o olho da cara, mas tem outros que eu olho e penso, acho que dá pra financiar, hein? Mas é isso, talvez o episódio 3479 seja gravado de uma cidadezinha da Itália, sei lá, eu com os meus 60 e poucos anos, eu não faço ideia se o episódio 3000 e pouco vai existir ou se eu vou ter 60 e poucos anos e vou continuar fazendo um podcast. Mas basicamente eu tô apaixonada pelas cidades pequenininhas da Itália, principalmente o sul. Agora eu quero revisitar o norte, eu conheço pouco da Itália do norte, conheço só as principais cidades e tal. E eu quero muito ver se as cidades lá do norte são tão bonitinhas quanto as do sul. Eu tô bronzeada, queria deixar isso bem claro aqui. Até pra Michelle lá do final do ano, que vai, de repente, ouvir novamente alguns episódios, lembrar que sim, gata, tu tá bronzeada, teu cabelo tá belíssimo, a água da Itália te fez muito bem. E lembro desses momentos quando tiver cinza e chovendo em Berlim. A minha viagem tá acabando, o próximo episódio eu já vou gravar em Berlinzinha, que inclusive tá fazendo mais verão que aqui, tipo, aqui tá 24 graus, Berlim tá fritando 30 graus, a diferença é que lá não tem praia nem muito vento, então nem sei o que pensar sobre isso, mas vou ter que voltar, né, pra vida normal. Eu tava outro dia pensando, sabe, nesse lance de, tudo aconteceu muito rápido, né, eu fiz a dissertação, aí eu terminei o estágio, aí a minha mãe veio, no meio disso eu ainda fiz um mês de aula de alemão. Outro dia eu tava pensando nisso, que começaram a falar assim, né? Aquelas correntes péssimas do Instagram, que às vezes eu participo, às vezes não, mas essa eu fiquei me deixou reflexiva. Que era, 6 meses já se foram, poste uma foto de cada mês. E aí a galera fazia aquelas montagens de 6 fotos. E eu fiquei, gente, o que eu vou botar nisso aqui? Aí eu comecei a pensar em tudo que eu já fiz nesse meio ano e eu fiquei horrorizada, muita coisa. E é isso que eu tava, aí que tava minha linha de raciocínio, assim, eu fiz 1000 coisas, no meio disso tudo ainda teve 4 semanas de aula de alemão. Aí minha mãe veio, inclusive saudades, aproveitou muito, foi ótimo. Aí já veio a viagem da Itália e eu ainda, tipo, tô um pouco perdida, sabe? Tô um pouco perdida, confesso pra vocês, porque eu vou chegar em Berlim, eu vou ficar uma semana e depois eu já vou viajar de novo. Toma aqui um spoiler. Mas é isso, não sei em que momento a minha vida vai voltar ao normal ou se essa é realmente a minha vida e eu só tô indo com o flow, assim. Mas eu tava pensando, né, em tudo isso, porque eu não paro de pensar em um minuto, e na fase atual da minha vida, sabe? Tipo, eu fui pra Berlim pra fazer um mestrado, aí ele acabou. E eu continuo amando a minha vida em Berlim. Tipo, as pessoas que eu conheci, a minha casa, as oportunidades que estão me aparecendo, o lance de poder viajar com mais facilidade. Mas é tudo muito doido, é como se fui fazer o que eu fiz, aí acabou, e aí, não sei. Imagina se minha vida fosse uma novela. Eu sinto que eu tô precisando de um novo plot twist nela, sabe? Tipo, sei lá, ganhar na Mega Sena, fazer um mochilão pela Ásia, algo pra dar uma animada, porque parece que tá meio plain demais. Vai saber, né? Vamos pensar aí em algo que pode ser um plot twist bonito, daquele que, tipo, te deixa presa por mais uma temporada. Ao invés de novela, vamos pensar em um seriado. Uma temporada nova na vida de Michelinha, como é que pode ser? Só que ao mesmo tempo que eu quero isso tudo, algo, sei lá, fenomenal, diferente, eu tô pensando que também falta um mês apenas pra minha formatura. E aí eu acho que então vai cair a ficha, tipo assim, se ela ainda não caiu, se eu ainda tô um pouco perdida em relação a isso, eu tenho certeza que durante a cerimônia de formatura, que eu adoro cerimônias, eu amo, tipo assim, datas comemorativas, cerimônias, eventos que, tipo assim, celebrem alguma coisa, sabe? Pra mim, fazer uma festa é muito legal, receber meus amigos no Natal é muito legal, porque simplesmente, tipo, eu tô dedicando um tempo e tô criando memórias em relação àquela coisa que tá acontecendo. E eu acho que depois que a cerimônia de formatura aconteceu, durante a cerimônia de formatura, vai vir, tipo, aquele filme na minha cabeça sobre tudo que eu vivi nesse 1 ano e meio fazendo mestrado e todas as coisas que eu vivi e tal. E aí a ficha vai cair. Eu tenho quase certeza disso.
no fundo, sabe, eu sei que eu fui super corajosa em fazer esse movimento de ir pra Berlim, de ter estudado no exterior, de ter duvidado tanto do meu inglês e aí ter visto que, tipo, na verdade, ele é melhor do que eu pensava e deu tudo certo. Eu consegui fazer, sei lá, uma dissertação, sabe, em um inglês formal e tal. Mas eu também entendo que às vezes eu preciso ficar me lembrando das coisas que eu já fiz e de quão foda é, porque eu não sei vocês, mas, tipo assim, às vezes eu olho pro meu mestrado e penso, caraca, foi muito da hora, eu fui muito foda e corajosa e que bom que aconteceu isso e tal. Mas às vezes eu começo a achar que, tipo, nem foi tão difícil assim, sabe? Tipo, era só um mestrado. Nem foi tão difícil assim. E aí eu acabo colocando pra baixo, ou tipo, tirando o crédito da hora que eu tenho por ter feito várias coisas legais, sabe assim? Depois que, tipo, um negócio acontece, aí você pensa, nem foi tão difícil. Uma hora era difícil. Tipo, eu esqueço daquela Michelle de 2021 que tava morrendo de medo, fazendo terapia toda semana, porque não fazia ideia de como seria a vida em Berlim. Não sabia o que tava fazendo, tava cheia de medo e não sabia nem por onde começar, o que é um IELTS, o que eu tenho que estudar, como é que faz um visto de estudante na Alemanha. Tipo, eu esqueço dessas coisas todas que me deixaram maluca na época e que eu sei que pode te deixar também, caso tu esteja aí pensando em fazer um curso superior no exterior e tal. Tem muito detalhezinho, mas é aquela coisa, não é um bicho de sete cabeças, sabe? Mas é importante a gente lembrar que, sim, em um momento isso foi um desafio, que eu superei, mas não é porque eu superei que, tipo, não foi tão difícil. Foi desafiador, eu mereço os meus créditos, meu mérito todo aqui por ter terminado, por ter feito algo da hora. E para de ficar achando que, sei lá, as coisas que você faz não são tão legais assim, ou não são tão grandiosas assim, não merecem tanto mérito assim, porque isso tá errado. E eu digo isso pra você e pra mim. E a convidada de hoje vai nos ajudar a entender melhor sobre esse processo de fazer uma faculdade no exterior e também compartilhar um pouco da vida dela como estudante internacional, sendo mulher brasileira e enfrentando tantos perrengues e tantas coisas que aparecem no meio do caminho. Que vocês sabem, por mais que eu ame planejar, eu sempre falo que um intercâmbio, uma oportunidade de estudo no exterior, você ir pra fora, pra morar fora, para estudar, para trabalhar, enfim, é vida real, isso tudo faz parte da nossa vida e a gente não consegue planejar tudo mesmo querendo, então pode entrar Jaque Abreu. A Jaque, que é paulistana, formada em administração de empresas, especialistas em negócios internacionais e comércio exterior pela Universidade de Vigo, na Espanha, e mestre em negócios internacionais pela Universidade de Minho, em Portugal, pegou esse currículo, é assim como eu, uma viajante eterna, ela ama viajar, já visitou 28 países, estudou 3 vezes no exterior e com essa paixão toda ela resolveu juntar o seu conhecimento na área de educação internacional com o seu propósito de auxiliar brasileiras que desejam fazer isso, residir no exterior e estudar no exterior, e o foco dela é principalmente nos países de Portugal e Espanha, que são os países em que ela teve uma experiência como estudante internacional. Oi, Jaque! Olá, Mi, tudo bem? Prazer estar aqui. Nossa, o prazer é todo meu. Tô muito empolgada com a nossa conversa. Acho que você tem muito para nos acrescentar. Ai, muito obrigada. Vamos sanar, tentar ajudar o povo e também explicar um pouco mais, né, sobre esse processo de mostrar um pouco mais a nossa experiência, de estudar e morar no exterior, no caso Europa. Exato. Eu queria primeiro que a gente recapitulasse um pouquinho da tua história, porque eu adoro trazer um background aqui para quem tá nos ouvindo, para entender quem é a Jaque e falar um pouquinho, de repente, do teu primeiro intercâmbio lá em 2012, que foi para Irlanda para aprender inglês. Me conta assim rapidamente como é que foi ter tomado essa decisão, se essa primeira decisão de ter feito esse primeiro intercâmbio foi algo que te ajudou a mais tarde ir para Portugal e estudar, e se realmente foi algo que tu sente que mudou algo na tua vida, tanto profissional quanto pessoal. Sim, mudou muito. Eu terminei o meu curso em 2010, a minha graduação, em 2011 eu comecei a pesquisar um pouco sobre intercâmbio, mas como na época o euro, né, tinha, saudades, mas era R$3, eu achei caro, eu desisti um pouco. Ai, menina, a gente, né, olhando pro euro a R$3 e hoje quase 6, dá vontade de chorar. Dá muito. Aí, 2012, cresceu novamente a vontade, mais por uma questão profissional. Eu não estava feliz no meu trabalho na época,
época eu trabalhava na área de recursos humanos e eu ia a várias entrevistas de emprego, precisava do inglês, eu considerava que eu tinha um bom nível de inglês, mas não era ali o suficiente, que eu não tinha fluência. Então, com isso, resolvi estudar inglês na Irlanda, na cidade de Galway. Em 3 meses, resolvi a minha vida, que eu já tinha poupança feita, eu já tinha feito no ano anterior umas pesquisas ali, já tinha uma noção mais ou menos. Então, 20 de junho de 2012, eu me lembro, foi o dia que eu embarquei para ir para Irlanda. Meus pais na época não eram a favor. Falaram assim, o que você vai fazer fora do país? Imagina, eu fui a primeira da família a ir pro exterior. Nunca, ninguém tinha pisado o pé fora do Brasil. Guria, sim. E, tipo, a gente tá falando de 11 anos atrás, né? Então, Sim. hoje em dia, isso já tá bem mais fomentado. As pessoas estão mais acostumadas com a ideia de viajar pro exterior. E principalmente agora no pós-pandemia, em que todo mundo viu como ter essas experiências diferentes, viajar e com a cara e coragem, fizeram falta e faz falta no nosso dia a dia. Eu imagino a tua família em 2012 pensando, meu Deus, Jaqueline é louca, ela tá indo lá e vai, sei lá, eles pensaram que tu não fosse voltar ou que tu, enfim, fosse se dar mal. Minha mãe, quando eu fui fazer meu primeiro intercâmbio, achou que eu fosse ser raptada, que eu ia trabalhar, isso não ia ser remunerada, uma coisa assim. Então, cada um pensou, minha mãe, o medo dela era que eu não voltasse, né? E naquela época também foi uma novela até da Glória, que falava sobre a prostituição de mulheres que saíam para trabalhar do Brasil. Era uma novela, eu acho que abordava sobre a Turquia, infelizmente, que acontece, o tráfico humano, né? Então já tinha alguns familiares que falaram assim, toma cuidado, hein? Toma cuidado para não acontecer isso contigo. Eu falei assim, gente, eu tô indo estudar, calma, não é? Calma, não me dá mais medo do que eu já tô com medo, né? Porque, tipo assim, é aquela coisa, a gente vai, não 100% de certeza que vai dar certo, porque não tem como você saber, mas você já tem os seus próprios medos, e aí as pessoas vão lá e te enchem de mais alguns, né? Sim. Aí eu fui em 2012, fiquei 1 ano na Irlanda para estudar o inglês. Aí voltei pro Brasil e para mim profissionalmente foi muito bom, porque eu apliquei para algumas oportunidades em São Paulo e empresas de grande porte me convidaram para fazer entrevistas, consegui me inserir no mercado de trabalho rapidamente, em 1 mês eu já estava trabalhando. Olha que legal. Não tem como dizer que, tipo, uma experiência no exterior não dá aquele up, né, no currículo, assim. Eu fui fazer au pair, que, enfim, acabei, como consequência, aprendendo inglês e tal. Isso foi em 2014, voltei pro Brasil em dezembro de 2015. Mas também apliquei para várias vagas de emprego na época, quando eu voltei pro Brasil. Muitos dos empregadores falavam que o que se destacava em relação a outras meninas que estavam cursando a mesma faculdade que eu, que tinham quase a mesma idade que eu e tal, era a minha experiência no exterior, porque não é só você aprender um idioma diferente, mas também todos os soft skills que tu aprende e todas as outras coisas, bagagens que você acaba juntando com esse período longe e todo o jogo de cintura que você tem que ter e a empatia que você cria pelas pessoas e tantas outras coisas, né? E intercâmbio, para mim, é resiliência na prática. É algo que nós escutamos muito, principalmente até no mundo corporativo, da questão da resiliência, e o intercâmbio, para mim, é resiliência na prática. Aconteceu algum problema ali, você tem que pensar rápido, um jogo de cintura, tentar resolver, algumas vezes não é seu idioma, como é que fala, como é que faz, o processo é diferente, mas com isso, né, também é toda uma bagagem que no futuro traz para nós, que algumas vezes eu acho que não tem nem como descrever. É uma coisa que, tipo assim, sei lá, eu sinto como se fosse um curso intensivão de vida, sabe assim? Tipo, eu lembro que eu fiz várias coisas pela primeira vez no 1 ano e meio que eu morei nos Estados Unidos, e eu aprendi tanta coisa que talvez teria me levado muito mais tempo pra aprender se eu estivesse no Brasil, assim, sabe? Aquela coisa de quando a gente tá em casa, na nossa zona de conforto, a gente acaba se acomodando em muitos pontos e a gente acaba achando que a nossa bolha, os nossos amigos, a nossa família, a nossa cidadezinha, enfim, é o que existe, é o nosso universo, mas quando a gente vê que o de fora, né, outras coisas também existem, outras pessoas de diferentes tipos, culturas, enfim,
enfim, amplia o mundo de uma forma que você aprende tanto. As pessoas que estão nos ouvindo sabem muito bem que eu sou a maior defensora dos intercâmbios e pra mim, assim, foi uma virada de chave sem tamanho. Sim, eu concordo. A gente acaba sempre tendo tantas experiências novas fora, isso daí é verdade. Falando contigo, tá vindo um flashback até na minha memória de alguns pontos que aconteceram. Ontem eu estava conversando com uma grande amiga que eu conheci também no intercâmbio, a gente ri, sabe? Na época, assim, é um momento de chororô, mas hoje acaba sendo uma piada. Vira história pra contar, né? Vira. E é aquela coisa, você faz o primeiro, você não fica contente, quer fazer o segundo, já tá pensando no próximo, e aí em 2016 tu foi pra Portugal, né, fazer um mestrado. Isso, eu já tava em torno de 2 anos e pouco, quase 3 anos no Brasil. Eu, de novo, né, com a questão profissional, também não estava muito feliz com o meu trabalho. Infelizmente, a economia naquele período no Brasil não estava dos melhores. E eu já estava numa busca de fazer um intercâmbio fora, já tinha feito algumas pesquisas, cogitei a Alemanha, onde você está agora no momento, cogitei a França. Aí até que um belo dia, uma amiga, que também eu fiz o intercâmbio com ela pegou, ela me disse, Jaque, você já pensou em Portugal? Eu falei assim, ai, Gisele, Portugal, você tem certeza? Ela falou assim, olha, eu tô pesquisando pra ir pra Portugal, pra estudar, junto com o Leonardo, que é o esposo dela. E eu fiquei com aquilo na cabeça, eu falei assim, não sei, fiquei fazendo charminho. Tem essa coisa de tipo, ai, mas daí eu vou pra lá, vai ser igual ao Brasil, mas nada a ver, né? Tipo, nada a ver. Não, nada a ver. Aí eu fiquei assim, eu acho que não. Uma outra amiga nossa também, que é a Maíra, que é um grupinho, né, das meninas do intercâmbio da Irlanda, falou assim, já que não acha a ideia ruim. Aí ela conseguiu ali plantar a segunda sementinha. Aí eu comecei a pesquisar de custo-benefício. Portugal, na época, estava valendo muito a pena. Porque eu cheguei a ver o custo de vida aí na Alemanha, cheguei a ver o custo de vida na França, e na época, Portugal era o mais acessível. Exemplo, eu alugava um quarto, dividia um apartamento com uma amiga e eu pagava na faixa de uns 150 euros. Meu Deus, que paraíso. Eu sei que eu ia pagar, no mínimo, na época, na faixa de uns 400 euros, uns 300 a 400 euros. Aí, na hora, eu fiquei pensando, nossa, mas esse dinheiro já poderia, exemplo, fazer o meu mercado, entende? Eu já fiquei nessa parte da continha, porque essa parte de planejamento financeiro eu gosto de fazer. Jaque, uma pergunta aqui. Qual que é o teu signo? Eu sou de peixes, por quê? Mas deve ter um ascendente aí em Capricórnio, porque a gata se arrumou em 3 meses pra fazer o intercâmbio na Irlanda. Aí depois, quando foi escolher Portugal, botou na pontinha do lápis o que valia a pena. É muito planejada. Deve ter um Capricórnio aí e um Virgem também. Você já fez seu mapa astral? Eu já fiz. Eu vi que você é capricorniana, que eu falei assim, eu vou me dar bem com ela. A minha mãe é peixe, sabia? Eu adoro também. Mas, a gente pode fazer um outro episódio só pra falar sobre isso, porque eu amo. Mas eu acho que tem alguma coisinha aí, porque eu amei e eu acho que isso é a chave pra muita coisa, planejamento, né? Principalmente financeiro, porque muita gente fica, eu não sei se é pra mim, porque eu não vou ter o dinheiro. E eu pensei isso por muito tempo, só que é porque às vezes a gente não sabe qual que é o valor do nosso sonho, sabe assim? Tipo, quanto que realmente isso vai custar? Quanto realmente eu vou precisar guardar, investir pra fazer uma experiência como essa, pra me mudar pro exterior, pra começar um curso superior em algum outro lugar. E aí, muitas vezes, esse medinho de realmente parar, ver, planejar, é o que estagna muita gente. Então, tô achando ótimo tu contar isso, porque é isso realmente que faz a diferença, né? E que realmente te fez ali no momento escolher por Portugal. E tu acha que foi uma decisão, assim, boa? Tu curtiu? Acho que sim, porque tu mora aí até hoje, né? Não, eu gosto de Portugal. Teve momentos, algumas vezes, que eu me questionava. Eu acho que todo mundo, em período de intercâmbio, isso eu falo porque, assim, todos os meus intercâmbios eu tive esse questionamento, não sei se você já teve. Exemplo, algumas vezes acontece tanto perrengue que você olha e você fala assim, Deus, universo, o que eu tô fazendo aqui? Assim, para quem acredita em Deus, questiona Deus, para quem não, pergunta pro universo, né? Fala, universo, o que eu estou fazendo aqui? Teve esses momentos. Às vezes eu pergunto pra minha terapeuta mesmo.
Eu falo, me lembra aí, por que eu escolhi vir pra cá mesmo? O que eu falava que eu era tão apaixonada na época por esse lugar? E aí, né, a gente vai tratando. Mas sim, com certeza. Eu acho que até quem tá morando no Brasil, às vezes se pergunta isso, né? Eu queria estar em outro lugar, o que eu tô fazendo aqui? Porque, como eu disse antes, o intercâmbio, assim como qualquer outra coisa na nossa vida, faz parte, né? É uma fase de vida. Essas dúvidas, esses questionamentos são super comuns. Não é como se a gente vai pro exterior e todos os nossos problemas são resolvidos. Seria bom se fosse, né, Jaque? Eu adoraria, mas teve esses momentos assim de questionamento. Quando eu vim para cá, fui para a cidade de Braga. Atualmente eu moro na cidade do Porto. Eu gosto muito daqui. Eu gosto pela qualidade de vida que eu tenho. O que significa essa qualidade de vida, né? A questão da segurança, por ser mulher. Eu moro aqui sozinha. Um exemplo, quando tem festas. Agora no próximo mês vai ter a festa de São João. Não é igual a nossa festa junina no Brasil, mas também comemora, né, relacionado ao São João. Exemplo, o metrô fica a noite inteira funcionando. No ano passado eu cheguei de madrugada, 3 e pouco da manhã, e não aconteceu nada comigo. Eu bonita, andando na rua, com o celular na mão, e nada. Então, eu amo isso aqui. Eu sinto muito essa segurança aqui em Berlim também. E eu não sei como é que é aí, mas aqui eles não têm costume de iluminar muito as ruas e tal. Então, nas primeiras vezes que eu saía à noite, eu ficava, gente, como é que eu vou passar nessa rua aqui apagada, vazia, sem ninguém? Hoje em dia eu tô super mais acostumada e essa sensação de liberdade, de segurança é impagável. Realmente é uma das coisas que eu mais gosto de morar no exterior. Não, isso eu amo aqui. Aqui a iluminação é um pouco melhor, nas estradas é péssima. Eu confesso que eu não sei como o pessoal dirige aqui, mas não é das melhores. Não tem nenhum olhinho de gato, sabe? Na estrada, que pelo menos tem algumas estradas no Brasil, a gente vê o olhinho de gato, aqui nem isso. Que desespero! Mas então, eu nunca fui pra Porto, eu já fui pra Lisboa, mas eu vejo muita coisa sobre Porto, eu tenho uma amiga que mora aí, e eu quero muito visitar, parece ser uma cidade lindíssima. Ai, venho. Porto foi a primeira cidade que eu visitei em Portugal. E eu Ai, que me sou significativo, né? Tu tá aí hoje em dia, assim. Sim, sim. E a princípio, o meu intuito era vir para cá. Na época, devido à burocracia, não era tão fácil para aplicar nos processos seletivos aqui em Portugal para o mestrado. Exemplo, você tinha que transferir o dinheiro para a conta bancária da instituição. Não tinha, que nem hoje, o PayPal, as universidades não utilizavam. Então, na hora de realizar o pagamento, o meu banco falou assim: olha, não é viável, você tem que verificar uma outra alternativa. Eu falei assim, meu Deus, como eu vou pagar a instituição? Não consegui pagar a Universidade do Porto, e com isso, depois eu consegui na Universidade do Minho, porque lá eles tinham a facilidade do cartão de crédito, e uma outra instituição, porque um amigo foi e conseguiu pagar para mim, que o banco dele permitia fazer transferência internacional, que na época não era assim tão fácil que nem hoje. Super. Nossa, que bizarro isso, porque a gente não para pra pensar, né? Como até esses pequenos detalhes, que na verdade são grandes, mas que durante um planejamento você pensa, vou pagar e pronto. Principalmente naquela época, devia ser mais difícil, né? Imagina, você não conseguiu ir pra uma outra universidade por simplesmente não conseguir pagar. Nossa, para mim foi tão frustrante isso, que eu falei assim, meu Deus do céu, eu tenho dinheiro, eu tenho tudo aqui, me preparei tudo. Eu tinha visto o edital da universidade, uma das exigências dele na época que o consulado validasse o diploma histórico. Eu tinha mandado a documentação para o consulado português de São Paulo, pagado as taxas para o consulado validar minha documentação para aplicar. Aí depois acontece isso, eu falei, nossa, eu falei assim, não, mas calma, tudo vai dar certo, não é esse o local, ainda vou encontrar ainda a minha instituição. Às vezes era pra ser do jeito que foi e pra criar essa história que tu criou, mas a minha dúvida é, tu teve vários perrengues, entendeu de edital, pesquisou bastante, tu planejou isso tudo sozinha? Tudo sozinha e com a nossa amiga internet. Maravilhosa! Eu entrava nos sites das faculdades, verificava os editais, se eu tinha dúvida, mandava e-mail. E até com essas frustrações em si, né, que a gente vai aprendendo, eu acabo ensinando para as outras pessoas, olha, não faz esse caminho que não dá certo, para quem deseja vir para cá, né, no caso.
Então, Jaque, deixa eu contar para as pessoas. A Jaque, hoje em dia, ela ajuda, ela auxilia a pessoas que querem fazer a mesma coisa que ela fez, estudar em Portugal ou também na Espanha. A gente já vai comentar um pouquinho sobre essa fase dela aí na Espanha, mas basicamente ela presta um serviço de consultoria e mentoria para auxiliar no ingresso em universidades, também orienta em relação a visto, que é uma coisa super burocrática, e meu Deus, aqui na Alemanha eu passei perrengue em relação a isso, cidadania, equivalência de diploma, e enfim, por aí vai, né, Jaque? Esse é o seu trabalho hoje em dia aí em Portugal, certo? Hoje esse é meu trabalho, né? Tenho a ICJK, que é uma consultoria estudantil. O nosso foco acaba sendo estudos, mas a gente auxilia também para outros tipos de visto, cidadania, e até assim um tema de curiosidade falando sobre a questão da cidadania. Para quem mora 5 anos de forma legal aqui em Portugal, dá direito à cidadania portuguesa. Em 2021 eu completei os 5 anos e no início desse ano saiu minha cidadania. Aí eu também, além de ser brasileira, sou também portuguesa, mas no meu caso por tempo de residência. Guria, que demais. Tem o teu passaportezinho vermelhinho, então? Tenho. Tu é luso brasileira, é assim que fala, né? Isso mesmo, sou luso-brasileira. Agora eu tenho paz aqui nessa Europa. Ei, meu Deus, eu amei, eu não sabia disso de Portugal. Sabe que eu tô tirando minha cidadania portuguesa e essa é uma informação que ninguém ainda aqui no podcast tinha ouvido, tô falando aqui em primeira mão, mas foi por outro processo, aquele dos judeus sefarditas, sabe? Sim. E tô aí na espera, já me enviei todos os documentos, enfim. Eu achei sensacional, porque imagina só, você vai, de repente faz uma graduação, primeiro de uns 3 anos, sei lá, 4. Aí depois você faz um mestrado, durante esse período que você tá estudando, você consegue trabalhar, né? Consegue. A lei até alterou no final do ano passado, então o processo está bem mais simples para estudante do ensino superior aqui em Portugal. Então o estudante do ensino superior, ele já vem com a permissão para trabalhar no país full time, as 40 horas semanais. Então, para quem deseja estudar ensino superior aqui, independente se é graduação, mestrado ou doutorado, consegue aqui trabalhar tranquilamente. Olha que massa, 40 horas, porque aqui, por exemplo, na Alemanha, além de, enfim, ter todo o lance do idioma, né, que é alemão ou inglês e tal, você só pode trabalhar meio período com o visto de estudante de ensino superior. Então, legal saber que em Portugal você consegue trabalhar um período integral, porque aí, aqui meio que, gente, se vocês não sabem ainda, enfim, a gente explica, na Europa, ou também em muitos lugares fora do Brasil, que a gente no Brasil, você tem esse título de trabalho, né, esse job title, você vai ganhar isso por mês. Aqui, dependendo de quantidade de horas que você trabalha, você pode ganhar X ou Y. Então, aqui você ganha por hora, e quanto mais você trabalha, melhor será o seu salário. Então, é muito legal saber disso, assim, que daí realmente tem como você se manter super bem e aproveitar tudo e, de repente, depois de 5 anos, ganhar um passaportezinho de capa vermelhinha. Eu amei. Aí, querendo ou não, o passaporte europeu abre portas, né? Demais, porque aí você pode estudar, ou melhor, morar em qualquer lugar da Europa. Você pode entrar em vários outros países sem precisar de um visto, como, sei lá, comparado ao brasileiro que precisa de um visto americano com um passaporte europeu, você só pede uma autorizaçãozinha e consegue entrar nos Estados Unidos. É muito legal isso. É muito, muito. Isso também foi um dos pontos, né? Eu acabei descobrindo sobre isso quando eu estava aqui. Eu falei, eu gosto do país, né? Por que não? Vamos ver. Aí eu fui ficando. Principalmente, né, porque tu já estava estudando e tal, foi fazendo sentido você continuar ficando. Mas tu sentiu que tu conseguiu encontrar um emprego, que tu conseguiu ter uma vida bacana, trabalhando e estudando? O que mais tu sente que te motivou a continuar, sabe? Era simplesmente o fato de eu conseguir uma cidadania? Ou também no dia a dia, o presente que tu estava vivendo ali também era prazeroso, também era gostoso? O que me fez eu ficar aqui é mais essa questão da qualidade de vida. De trabalho, logo quando eu cheguei aqui, não foi assim tão fácil. Como eu morava numa cidade de médio porte, que é Braga, então lá não é uma cidade totalmente, tem indústria na cidade, mas devido à universidade, ela acaba sendo uma cidade estudantil, não tem muita oportunidade de trabalho na época, não havia. Então, isso também foi uma das coisas que me motivou depois de eu terminar
terminar o mestrado, eu vir para a cidade do Porto, porque as cidades, tanto Porto e Lisboa, as oportunidades acabam sendo melhores. Todo mundo, hoje, a grande maioria, né, dos meus mentorados que vieram, foram para Porto, para Lisboa, conseguiram emprego na área de atuação. Ai, que legal. E me conta um pouco dessas áreas, assim, o que tu estudou e o que tu mais vê que as pessoas conseguem emprego ou que tem procura, porque quem sabe quem tá nos ouvindo pode estar com essa curiosidade. Eu estudei negócios internacionais, né? Minha formação é de administração. Acabei indo para a área de turismo, porque eu sempre me identifiquei com a área de turismo, intercâmbio. Então, eu cheguei a trabalhar um período para uma agência de intercâmbio, depois fui trabalhar na hotelaria aqui, mas hoje, no mundo, né, primeiro lugar, a área de tecnologia. Essa área, todo mundo que trabalha nessa área consegue emprego aqui facilmente. Por o país ser um país voltado para a área do turismo, então, emprego na área do turismo você acaba conseguindo tranquilamente. É o que eu vejo também de amigos, de conhecidos, até do pessoal que eu dei mentoria, na área de marketing comercial, também acabaram conseguindo, também como próprio pesquisador, porque aqui no país também, nas próprias universidades, eles incentivam essa questão de pesquisa. Até uma das mentoradas do ano passado, a Ellen, ela conseguiu uma oportunidade dentro da instituição que ela trabalha, hoje ela é pesquisadora, ela estuda o mestrado e também ela tem um trabalho como pesquisadora dentro da instituição. Eu achei muito legal, fiquei tão feliz quando eu soube. Ai, eu acho tão chique ser pesquisadora, é uma coisa, né? É uma pessoa tão inteligente, eu amei. Tem várias opções, né? Claro, nem sempre são flores. Tem pessoas que vêm para cá e não conseguem logo um emprego na área e acaba se sujeitando ao subemprego, né? Tem que ser também realista, né? Tem algumas vezes não consegue ali oportunidade logo na área, vai trabalhar num subemprego. É aquela coisa, nem sempre a gente vai querer e ter tudo aquilo que a gente quer, mas eu acho que só de estar dando o primeiro passo, de estar indo atrás do sonho de morar e estudar em outro lugar, estar cursando uma instituição no exterior, enfim, isso tudo é tão mais incrível que eu acho que entender que, assim, olha, eu vou equilibrar isso que eu tô tendo agora com talvez um emprego que não seja o ideal pra mim, não o ideal que eu gostaria, mas que é o que funciona no momento, é o que vai pagar minhas contas, é o que vai me manter por aqui, sempre focar no propósito, assim, isso é algo que a gente fala bastante aqui no podcast, de que nem sempre a gente vai ter tudo que a gente quer, mas que a recompensa ela sempre vem, né? Uma hora ou outra ela vem. Como a gente comentou anteriormente, todas as nossas experiências como intercambista, estudando no exterior e tal, sempre nos trouxeram alguma coisa, mesmo que a gente passou um perrengue ali naquele momento. Hoje são histórias pra contar, são coisas que nos acrescentaram, que nos ajudaram a evoluir, que acabaram nos fazendo ser quem somos, não é? Sim, sim. Também tem aquela frase, né? Calma, tudo passa. Se naquele momento, né? Algumas vezes a gente não tá, que acontece muito isso na Irlanda também. Cheguei a trabalhar como au pair. Então, é um emprego, algumas vezes, dos sonhos. Por exemplo, aqui em Portugal, uma garçonete atendente de mesa. Já cheguei a ser atendente de mesa. Mas, assim, eu tinha meu objetivo, né? Eu vou estudar, então não me importo pegar esse emprego, vai me ajudar, querendo ou não, a pagar minhas contas. Então, para mim, foi tranquilo. Eu acho que assim, existe uma glamorização muito grande da vida no exterior, mas é também entender que tem os seus lados mais desafiadores. E assim como a gente tem dias super desafiadores e fases muito desafiadoras morando no Brasil também, né? Isso aí é verdade. Então, qualquer lugar a gente vai passar por desafios, em qualquer lugar a gente... Acho que a vida pede isso, né? Tipo assim, os momentos e os dias não tão bons, eles precisam existir para que a gente dê valor e reconheça os dias mais felizes, a recompensa, que a gente dê mais valor a isso tudo. Como, por exemplo, às vezes, eu tava comentando antes que às vezes eu olho assim, me formei, né? Acabei de terminar um mestrado aqui na Alemanha. O que um dia pra mim já me deixou com muito medo. Então eu já fui a Michelle que estava no Brasil pensando, será que eu venho? Será que eu não venho pra cá? O que eu faço? Meu Deus, será que eu vou dar conta? E fazer um mestrado, isso não é pra mim, eu não sou tão inteligente assim. Aí agora que eu finalizei,
eu fico, mas nem foi tudo aquilo, mas não posso nem me sentir tão orgulhosa de mim mesma, porque nem foi aquilo tudo, eu acho que eu tava fazendo muita tempestade de copo d'água. Então é muito louco essa linha tênue entre a gente sentir esse medo e depois que a gente consegue, conquista e tal, a gente reconhecer isso. Porque finalizar um curso superior no exterior é uma conquista, assim, gigantesca e é um momento muito importante, né, na nossa vida pessoal, profissional e tal. E eu acho que é muito, muito nobre, muito bonito esse trabalho que tu faz, assim, de ajudar os teus mentorados, as tuas mentoradas nesse passo a passo, assim, porque muitas vezes a gente precisa de alguém nos guiando mesmo pra falar, olha, funciona assim, eu já fiz, vai dar certo, se mantenha positiva, usa esse artigo aí também, traz esse documento aqui, porque é desafiador, é muito desafiador e mais pra frente é um momento de reconhecer e de celebrar mesmo. Como é que foi pra ti, assim, nesse momento em que tu finalizou e sabe, tipo, tu teve esse pensamento, porque assim, já que eu sou uma pessoa que eu penso demais, a famosa overthinking, então eu fico, tipo, tentando entender tudo que eu passei, tudo que eu vou passar e encontrar significados e porquê nas coisas. Como é que foi pra ti, assim, essa finalização de ciclo? Por um lado, foi bom, nossa, graças a Deus, terminei, porque o momento da dissertação da tese Nossa é a Senhora. parte mais chata, que você pega, faz, aí manda pro orientador, aí você assim, ai, pelo amor de Deus, ele aceitou, tá bom, aí quando você vai ver tem 1001 correções necessárias para fazer. Não, e não é só o orientador te corrigindo, é a sua mente também falando ali no seu ouvido, né? Tipo, Jaque, acho que isso aqui não tá muito bom. Não, olha, Jaque, acho que você não tá fazendo um bom trabalho. Olha, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Não sei você, mas eu sou assim o tempo inteiro. E pra mim, a dissertação foi uma parte muito desafiadora do meu mestrado. Não, eu imagino para você que ainda sendo num outro idioma, o quanto deve ter sido desafiador para você. Para mim, no período que eu estava na Espanha também, quando eu tinha que fazer alguns trabalhos, eu ficava assim pensando, será que eu estou escrevendo da forma correta? Será que é assim? Eu tive essa sensação, esse alívio, nossa, que bom, terminei, tá aqui, foi. Mas ao mesmo tempo também vem esse filme, né, esse flashback de todo o processo, quando eu estava no Brasil, eu pesquisando, quando eu cheguei em Portugal, o início das aulas, a dificuldade que eu tive, mesmo sendo o mesmo idioma, o sotaque do português é totalmente diferente do nosso. Então, só para você ter uma ideia, eu fiquei um mês para entender o que os professores falavam em sala de aula. Mas eu super acredito, porque eu fui pra Lisboa, peguei um Uber, eu não entendia nada que aquele cara falava comigo, eu pensei, gente, não é possível, eu achei que eu vinha pra Portugal pra falar português e eu achei que eu ia entender tudo, mas leva um tempinho até o cérebro entender que é um português diferente. Nossa, total. Fora também as expressões daqui, para você se acostumar, Palavras né? diferentes mesmo, né? Sim, sim. Exemplo, o café da manhã aqui é pequeno almoço. Todo mundo, assim, primeira coisa que você vem na cabeça, pequeno almoço é um almoço mesmo pequeno, não que é o café da manhã. Aí vem essa parte da adaptação, tudo. Com isso, automaticamente no primeiro semestre, as minhas notas não foram das melhores, porque muita coisa eu não entendi o que os professores falavam. A princípio, veio assim, essas lembranças em si, mas também hoje algumas vezes eu tenho até saudades, sabe, no momento, exemplo, de estar na biblioteca, aí mandar mensagem para minhas amigas, falar assim, vamos tomar um café? Aí todo mundo desce, toma aquele café, cada uma fala sobre o seu trabalho, sobre a sua dissertação, como tá, como não tá, e depois assim, uma se incentivando a outra. Então, esses momentos eu acabo sentindo falta. Sempre, acho que a gente cria muitas memórias e muitos momentos gostosos pra lembrar também, né? Assim como tudo na vida, assim, eu por mais que essa parte ali final do meu mestrado, da dissertação tenha sido bem desafiadora, também tenho saudade de pequenos momentos, assim, é muito gostoso. Mas então tu se sentiu ali uma grande maravilhosa por ter finalizado, e aí continuou por aí e tá até hoje, e tá amando, e tu sente que o mestrado te ajudou, o que tu levou disso, sabe? Tipo, pra tua vida pessoal e profissional. Era o que tu esperava? Tu sente que fez a escolha certa? Não, sobre o mestrado,
Quando eu resolvi fazer negócios internacionais, eu estava um pouco perdida profissionalmente até, né? Eu tinha estudado administração, no Brasil já tinha trabalhado em vários setores, RH, compras, administrativo, e eu acabei optando por negócios internacionais porque eu sempre me identifiquei muito com essa questão do exterior, de idiomas e assim vai. O mestrado fez eu enxergar realmente que essa área não é para mim. Com ele, eu acabei descobrindo que profissionalmente, exemplo, se for para eu trabalhar com negócios internacionais, com comércio exterior, né, que não é realmente a minha área, porque aqui eu acabei descobrindo mesmo que eu amo, o que eu gosto é na área de turismo, que depois eu acabei fazendo uma especialização de 1 ano na Universidade de Aveiro, na área de turismo, que nesse aspecto hoje me ajuda muito na consultoria, e também como eu já trabalhei na área de turismo, na área de hotelaria aqui, acabou me ajudando muito. O mestrado, eu tive muito conhecimento técnico e sobre legislação, então na parte burocrática, aqui acabou me ajudando. Nossa, maravilhoso. Maravilhoso. Tu acabou tirando proveito de várias formas, né? E eu acho que mesmo tu percebendo, não é exatamente o que eu quero trabalhar e tal, foi válido até pra te mostrar o que tu quer e o que tu não quer, né? Porque às vezes a gente precisa dar esse passo pra entender o que a gente quer, pensar assim, bom, eu fiz, era o que eu queria no momento, agora eu entendi que eu quero fazer outra coisa, e o famoso tá tudo bem, né? É algo que algumas vezes eu até falo para algumas amigas que profissionalmente não estão felizes ou estão perdidas, algumas vezes faz parte do processo, a gente precisa se perder para se encontrar. Super, é muito verdade isso. Nem sempre a gente vai estar, assim, 100% acreditando naquilo que a gente tá fazendo, completamente plena e feliz, né? A vida não é linear, assim, ela tem muitos altos e baixos, e acho que todas essas fases são importantes pra gente, pra nos moldar e acabar criando esse nosso ser do presente, assim, né? De quem a gente é hoje, pra tentar encontrar realmente o que nos faz feliz e tudo mais. Eu acredito sempre que toda experiência é muito válida, assim, quando as pessoas me perguntam, quero fazer um intercâmbio, o que você acha? E, enfim, seja para intercâmbio ou qualquer outra coisa, eu acho que toda experiência nova, ela é muito interessante, ela pode engrandecer de muitas formas, assim. Então, a gente faz um mestrado pra se tornar mestre, para aprender, para várias outras coisas, mas também vem uma bagagem gigantesca de outras 1000 coisas que a gente nem esperava e acaba conseguindo, ganhando e recebendo através de uma experiência como essa. Sim, sim, não, totalmente, porque o meu intuito também com o mestrado a princípio era me envolver mais nessa parte de negócios internacionais, eu falei assim, eu vou fazer o mestrado, vou aprender. Com isso, no mestrado, no dia a dia, eu fui vendo que, infelizmente, falei assim, essa profissão não era bem como eu imaginava. E também, futuramente, lecionar, porque, querendo ou não, nós, como mestre, temos essa possibilidade, né, futuramente no Brasil, fazendo a equivalência, poder ir para uma sala de aula. Eu fico pensando se um dia eu vou chegar nessa fase da vida, assim, de ser a Prof. Michelle. Eu ia amar, eu ia achar tudo, porque eu adoro, mas não sinto que seja no momento, mas quem sabe um dia. Ai, né, quem nunca sabe se vai, que você tem tanto conhecimento para passar. Ai, menina, pois é. Já que eu amaria ficar mais 1000 horas conversando com você, mas antes da gente ir para a última parte do episódio, que é o Me Ajuda, que você vai me ajudar a aconselhar alguém aí hoje, eu queria que você falasse um pouco, né, como que as pessoas podem te encontrar o teu serviço para fazer a mentoria e consultoria contigo, para estudar em Portugal, na Espanha também. Esse é o seu momento de brilhar. Tá bem, então, muito obrigada. Vocês podem me encontrar, primeiro, né, pelas redes sociais, que é @ICJK Intercâmbios, e também pelo nosso website, que é o www.icjk.com.br, ou pelo e-mail, que é o contato@icjk.com.br. Essas são as vias que vocês podem nos encontrar, mas muito obrigada, viu, Michelle? Imagina, eu amei o nosso bate-papo, eu tenho certeza que quem tá nos ouvindo também achou super interessante. Eu amei esse lance de Portugal ser tão aberto, assim, sabe? A também oferecer a dupla cidadania quando a gente fica há 5 anos. Eu acho que tem muita oportunidade aí, quem sabe muitas das que estão nos ouvindo podem levar isso como um sinal do universo. Este é o seu sinal para começar a cogitar, a estudar em Portugal, quem sabe? Fala com a Jaque. Não esquece. Eu vou deixar também os contatos lá nos stories de hoje, lá no @mix.podcast
Podcast no Instagram. Então, vai lá dar uma conferida. Mas qualquer coisa, volta aqui um pouquinho esse episódio, dá uma pausa e pega todos os contatos dela novamente. Jaque, você me ajuda a aconselhar alguém? Claro, vamos aconselhar. Vamos lá. Ajudar. Vamos tentar, né? A gente tenta. O e-mail que eu recebi começa assim. Recentemente comecei num estágio novo, era uma das minhas metas desse ano, consegui um estágio na área específica que eu queria atuar quando me formasse. Quando teve a seleção, fiz a entrevista e fui aprovada. Fiquei extremamente feliz. Porém, já tem algum tempo que estou insatisfeita com algumas coisas. Primeiro, pagam pouco, mas até aí eu tava de boa, porque o que eu queria era justamente adquirir a experiência. Segundo, chegam até mim demandas que eu não achei que chegariam porque fogem da área de atuação para a qual eu me candidatei e foi prometida na vaga. Eu estou fazendo um estágio em direito na área criminal. Terceiro, a desorganização. Quando meus chefes me passam no dia a demanda que é para aquele dia, eu preciso respirar fundo e contar até 10. E apesar de eu estar aprendendo muito, muito mesmo, tenho ficado bem insatisfeita com essas coisas. Entre parênteses, demandas de outras áreas, demandas chegando na última hora, que eu acabo atribuindo a desorganização deles à minha. Não sei se fico nesse estágio empurrando com a barriga até onde der, ou se saio e fico mais tempo livre, porque eu também estagio em outro lugar pela tarde. Mas ao mesmo tempo o financeiro me pega, porque já é uma grana que eu ganho a mais. Me ajuda. Jaque, você já passou por algo parecido? O que você acha? A gata fica no estágio que ela detesta, porque ela só falou mal ali de todo mundo e de tudo, ou continua só no outro? Pra mim, ela já tá fazendo bastante coisa, ela tem 2 estágios, né? Nossa, como ela consegue, né? Eu também não sei, eu tô aqui. Nossa, primeiramente, te admiro, porque você tem 2 estágios e fora a faculdade. Exato, Porque menina. um estágio dá muito trabalho, imagina 2 estágios. No seu lugar, o que eu faria, né? Primeiro, aplicava os currículos, tentava uma outra oportunidade de estágio. Se você não está feliz, se você não está contente, tentava aplicar. E também, você já chegou a tentar conversar com a sua liderança para verificar sobre essas demandas, tudo, o que pode ser feito também? Mostrar, né, essa insatisfação, assim, ver se você consegue se sentir ouvida, se tu sente que alguma coisa vai mudar. Às vezes tu sabe de outras pessoas que passaram pelo mesmo, ou pergunta pra aquela galera que já tá há mais tempo, que tu tem algum contato, enfim, tu se sente mais confortável, se tiver alguém, né, dentro do escritório que tu se sinta confortável, pra talvez perguntar sobre isso, eu acho que é importante, né? Sim, é muito importante. Assim, por um tema de curiosidade, eu tô lendo essa semana um livro chamado Conversas Nem Tão Difíceis no Trabalho. E um dos temas aborda sobre isso, quando você tem que conversar com a sua liderança, tentar ali apontar, né, o que você não tá feliz, mas também, claro, a gente também tem que falar o lado positivo ali do seu trabalho, que é a autora chamada até Paula Boarin. Qualquer coisa também pode até seguir ela nas redes sociais, que o foco dela é nessa área de recursos humanos, ela sempre dá dicas relacionadas a isso. Tentar conversar com a sua liderança, se verificar que não está tendo mudanças, buscar uma nova oportunidade de trabalho, uma nova oportunidade de estágio. Eu creio que acaba sendo esse o caminho. Eu entendo, porque eu também, quando eu fui para a Irlanda, eu não era feliz profissionalmente. Eu cheguei a conversar com a liderança na época, cheguei a aplicar para algumas oportunidades sem sucesso, porque tinha esse déficit relacionado ao inglês que fez eu ir fazer o intercâmbio. Eu entendo perfeitamente, mas eu creio que hoje os caminhos acabam sendo esses. Não sei, Michelle, o que você acha, o que você orienta? Eu acho que é uma boa lançar uns currículos aí, ver se você acha alguma coisa também, mas acho que uma das coisas que tu pontuou é que tu tá bem insatisfeita e que tá sentindo falta de ter um tempo pra ti também. Então, pesar até que ponto, eu não sei como é que é a tua situação financeira, mas até que ponto vale a pena tu se dedicar tanto, porque acaba que a gente passa, mesmo que sendo um estágio, são horas e horas da sua semana que você se dedica àquilo, e às vezes eu acredito muito nisso, assim, já que eu acredito muito em energia e tal, e às vezes a gente tá se colocando ali e dedicando nosso tempo e priorizando coisas que na verdade não mereciam a nossa atenção, sabe? Que só nos fazem desgastar, que não é algo, uma via de mão dupla, assim, por mais que você esteja aprendendo, até que ponto você estar aprendendo bate ali com o ponto de você
você também estar bem descontente, tá sendo algo equilibrado, eu acho que pra tudo na vida a gente tem que buscar por uma relação saudável, seja romântica, seja de amizade e mesmo profissional, porque uma coisa que não tem preço, eu acho muito que é o nosso tempo, é o tempo que a gente dedica a nós mesmas e tal. Então, coisas que eu faria se realmente a situação financeira for um dos grandes motivos de você estar em 2 estágios, beleza, eu acho que é interessante você começar a procurar outro, ver se você consegue mudar ou falar com a liderança como a Jaque aconselhou, mas se caso você consiga dar conta, ainda mora com os pais, enfim, e saia de um pra ficar em outro, eu acho que às vezes é melhor a gente só se poupar, sabe assim? Se a gente consegue, muitas vezes a nossa paz, e o nosso tempo, eles não têm preço e valem muito mais. Então, fica aí os nossos 2 conselhos, mais realista, não tanto, mas que você pode aí escolher o caminho pra seguir. Tu acha que a gente arrasou, Jaque? Com certeza! Eu espero muito ter te ajudado, viu, gata? E depois, se você, dependendo aí do que você escolher e tal, me manda uma mensagem de volta falando como é que foi, como é que você tá se sentindo, que eu vou adorar e também vou compartilhar com a Jaque a tua resposta. Jaque, muito obrigada pela tua presença no podcast, eu adorei, foi muito legal essa troca, eu acho que quem tá nos ouvindo também curtiu bastante, e quando eu for pra Portugal e passar por Porto, a gente toma um café, viu? Por favor, pode me mandar mensagem que a gente toma um café. Isso é certeza. Então, combinado. Se você ouviu o podcast até aqui, não esqueça de avaliar aqui pelo Spotify, caso você ainda não tenha avaliado. Siga o Mixt lá no Instagram, @mixt.podcast. E a gente se vê na próxima Mixt Feira, ou melhor, quinta-feira. Um beijo e tchau!